A paz do Senhor Jesus, bom dia. Nós estamos aqui nesta manhã para mais um tempo especial com o Senhor, para mais um momento realmente de estarmos aos pés do Senhor, de aprendermos do Senhor, de continuarmos vivendo esse tempo tão precioso, tão especial, que é conhecer mais de Deus. E quando nós conhecemos mais desse nosso Deus poderoso, nós crescemos, nós nos fortalecemos neles, nós passamos a viver algo novo, algo extraordinário. Não há ninguém que sente na relva para conhecer mais desse Deus que saia da mesma maneira. Não há ninguém que sente na relva para conhecer mais do nosso Pai que permaneça o mesmo. Ninguém. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos transformados. A palavra do Senhor, ela nos transforma. A palavra do Senhor, ela nos cura. A palavra do Senhor, ela muda totalmente a nossa ótica, a nossa perspectiva, a nossa maneira de enxergar as coisas. Que nesta manhã, cada um de nós que estamos aqui sentados à relva, possamos ouvir Deus, possamos sentir Deus, possamos crescer em Deus. Esse é o nosso propósito, crescer nele. Quando crescemos nele, somos então verdadeiramente fortalecidos no Senhor, fortalecidos na força do seu poder. Que nesta manhã, glória a Deus, a paz do Senhor, Rose. Glória a Deus, a paz do Senhor, Bia. Bom dia, Vilma, a paz do Senhor, Tati. Que o Senhor abençoe de uma maneira grandiosa. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós crescemos nele, nós somos fortalecidos. A paz, minha Letícia. Que saudade de você, do tamanho do mundo. Bom dia, Sandra, paz do Senhor. E quando nós crescemos nele, quando nós somos fortalecidos nele, bom dia, Ivan, a paz do Senhor, nós passamos a viver numa outra esfera, nós passamos a viver numa outra dimensão. O nosso desejo nesses devocionais sobre oração é que cresçamos em Deus, é que conheçamos o Deus não apenas da multidão, mas o Deus do secreto. Shalom, Laís, a paz, Deus abençoe, bom dia. O nosso desejo é que conheçamos ao Deus do secreto. O nosso desejo é que possamos ver Deus de uma maneira tão mais profunda. Vivemos um tempo onde as pessoas elas têm tratado a oração de uma maneira tão sem importância. Chegamos a um momento onde as pessoas, a paz do Senhor, Nayane, Deus te abençoe poderosamente, onde as pessoas têm olhado para a oração como se fosse algo de menor importância. Por quê? Porque a oração ela não traz tanta visibilidade, mas eu quero dizer para você que uma vida sem oração e uma vida sem a meditação da palavra de Deus é uma vida que ainda não encontrou sentido em Deus. Nós precisamos disso. Jesus, em seu ministério terreno, nos ensinou uma das mais preciosas coisas, que era o quê? Uma vida de oração. Jesus, sendo filho de Deus, todas as suas decisões foram pautadas em oração. Jesus, sendo filho de Deus, por várias vezes se distanciava da multidão e até dos seus discípulos. Para o quê? Para ter uma vida de oração. Os discípulos compreenderam o poder da oração quando olham para Jesus e ao invés de pedir a Ele, ensina-nos a pregar, ensina-nos a expulsar demônios, ensina-nos a curar enfermos, eles olham e dizem, ensina-nos a orar. É isso que faz a diferença, uma vida de oração. E a oração, o nosso propósito nesses devocionais de oração, bom dia, Gisele, é o quê? É mostrar que a oração, ela, quando você se aprofunda nesse caminho da oração, você conhece verdadeiramente quão poderosa arma o Senhor tem lhe dado. Estamos hoje no 7º dia, já? Desse devocional, enfim, e fomos passeando, falamos sobre
A oração padrão, a oração que muda histórias. Falamos sobre o quê? A eficácia da oração, mesmo quando o sinal não é grande. Falamos sobre uma oração que revela intimidade, a sua humanidade. Falamos sobre a oração que nos faz gerar. Falamos sobre uma oração sem palavras, mas que gera uma voz profética. Esse foi o tema, não é? Falamos ontem, meu Deus, o que foi ontem? Não é verdade? Ontem foi poderoso. Ontem foi extraordinário. Ontem nós falamos sobre a oração de intercessão, um coração intercessor, e foi poderosíssimo. Estamos caminhando, estamos passando por tantos personagens e nós chegamos à conclusão que uma vida de oração é uma vida vitoriosa. E nesta manhã de domingo, onde aí no Brasil muita gente se prepara para ir para a escola bíblica dominical, aqui no Canadá nos preparamos para ir para o nosso culto de domingo, que é pela manhã, mas estamos primiciando as primeiras horas do dia ao Senhor. E esse devocional de oração ele é muito poderoso também. Por quê? Porque poderíamos fazer à tarde, à noite, poderíamos fazer outro horário. Mas por que 7h15 da manhã? Porque estamos primiciando ao Senhor. Estamos dizendo, Senhor, nas primeiras horas do meu dia, eu quero estar aos teus pés. Eu quero aprender de ti. Tati, é o 8º dia. A Tati está dizendo aqui que não é o 7º, é o 8º. Glória a Deus. A Tati, ela é extremamente organizada. E ela já está aqui me falando, é o 8º. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Uma oração que traz visão. Hoje nós vamos entrar numa coisa mais profunda e nós vamos entender que a oração, ela nos leva a uma dimensão que não está nessa terra. Nós vamos ver que quando nós crescemos em oração, nós vamos vivendo algo diferente. Nós vamos falar hoje sobre um mundo que nós não vemos, mas quando nós entramos em oração, ele se abre para a nossa vida. Amém? Nós vamos falar sobre a oração de Eliseu, uma oração que traz visão. Vamos orar pedindo ao Senhor que o Senhor traga-nos a revelação, que o Senhor nos ensine nesta manhã, que o Senhor traga os seus segredos, que o Senhor transforme-nos e leve-nos além através da oração. Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, neste momento, no nome do seu Filho querido, do seu Filho Jesus, nós, Senhor, nos colocamos aos teus pés. Oh, Pai, a nossa alma está com sede de Deus. A nossa alma está tão sedenta, Senhor, sedenta, como disse o salmista, a minha alma tem sede de ti. Senhor, nós queremos te louvar pela dádiva da vida, te louvar, Senhor, por este dia precioso, te louvar, Senhor, porque apesar de todos os combates da vida, nós permanecemos aqui, como diz a tua palavra, até aqui nos sustentou, até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai, sabe o que nos traz aqui todas as manhãs, Senhor? É saber que teremos um encontro contigo. É saber, Senhor amado, que o mesmo Deus que se manifesta em grandes templos também se manifesta aqui, Senhor, num quintal com uma mesa e uma cadeira. Porque, na verdade, Senhor, o Senhor não está buscando, Senhor, grandes templos ou instituições ou grandes festas ou grandes congressos para se manifestar. Mas a Tua palavra diz, Senhor amado, que o Senhor está a buscar verdadeiros adoradores. A Tua palavra diz, Senhor, que é um coração quebrantado, contrito, o Senhor não rejeitará. A palavra do Senhor diz que todo aquele que vem ao Senhor, o Senhor não lança fora. Oh, meu Pai, vem nesta manhã e abre o céu, Senhor. Vem nesta manhã e traz, Senhor, os segredos de Deus. Oh, Pai, quando eu olho, eu só consigo ver o fogo negro, eu só consigo ver, Senhor, as letras, interpretar o texto. Mas, Senhor, quando eu olho para Ti, quando eu mergulho em Ti, então eu consigo ver o fogo branco. Eu consigo, Senhor, saber que Tu tens uma revelação profunda. Eu consigo entender, Senhor amado, que tesouros, Senhor, nos serão dados. Oh, Deus, eu não lhe peço, Senhor, que nós tenhamos visualizações ou curtidas ou likes. Não, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, que vidas sejam transformadas. Eu lhe peço que pessoas, Senhor, que se distanciaram do altar da oração voltem. Eu te peço, Senhor, meu Pai amado, que um exército, Senhor, meu Deus, de homens e mulheres que tenham a oração, ó Pai, como meu Deus querido, como, Senhor, seu alimento diário, sua
fonte de conexão com o Pai, que tem uma oração, Senhor, como um estilo de vida. Senhor, se levantem, se ergam, oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Somos, Senhor, atacados todos os dias, somos atacados no coração, somos atacados na mente, somos atacados e, Senhor, o desejo do inimigo, como vamos falar nesta manhã, nos prender para que não tenhamos visão. Mas nesta manhã que cadeias se quebrem, que muralhas caiam, que, Senhor amado, tudo que está, Senhor, segurando a tua igreja a um nível tão superficial, seja, Senhor, quebrado, Pai, como em uma represa. Senhor, meu Pai, rompe os diques e que a água, Senhor, flua de uma maneira poderosa. Fala conosco esta manhã. Senhor amado, o controle é teu, Senhor. Sou apenas a sarça, mas que a voz que saia da sarça seja de Deus e que ela seja oriunda de um fogo que ainda queima aqui dentro, em nome de Jesus. Fala conosco. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que manhã preciosa, que manhã grandiosa, que manhã gloriosa. Como eu disse a você, nós estamos nesse devocional sobre oração e hoje nós falaremos sobre uma oração que traz visão. Hoje nós iremos falar de uma oração mais profunda. Hoje nós iremos mudar de nível. Hoje nós iremos ir além e a oração é a oração de Eliseu. O texto que nós vamos falar está inserido no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, do versículo 8 até o versículo 23. Então você que está marcando a paz do Senhor, Cris, Deus te abençoe poderosamente. Você viu que hoje, nessa madrugada, eu orei um pouquinho mais cedo, né? Mas estamos ali firme todas as madrugadas orando. O texto é de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 23. Então, você que está marcando, você vai escrever aí no seu papelzinho a oração de Eliseu, uma oração que traz visão, 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 23. Mas eu lerei hoje, agora com vocês, apenas o versículo de número 15. E no versículo de número... no versículo de número 15, 16 e 17, amém? E diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Que palavra poderosa, não é? Meu Deus do céu. Bom dia, Bárbara querida. Falar de Eliseu para mim é algo muito empolgante. Falar de Eliseu para mim é algo que mexe aqui dentro no meu coração. Quem foi Eliseu? Eliseu foi o sucessor de Elias, o grande profeta que foi um divisor no ministério profético. Um homem, Eliseu, que rompeu com tantas coisas para servir Elias. Interessante que Eliseu, quando sai para servir Elias, para ir atrás de Elias, não era dizendo, venha ser um profeta, mas segue-me. E Eliseu, ele rompe com tudo. Eliseu, ele pega os bois do seu pai, ele pega os arados, ele mata os bois, é como se ele estivesse rompendo, ele estivesse dizendo, eu estou fechando uma porta para que no momento da minha dificuldade eu não pense em voltar de novo. Então eu estou queimando os arados, eu estou matando os bois. Eu acho isso muito interessante, não é? Porque Pedro não se desfez das redes. E no momento da adversidade, no momento da dificuldade, o que ele faz? Ele quer voltar para as redes, não é? E às vezes, né, nós precisamos romper com algumas coisas para que no momento da dificuldade nós não pensemos em voltar atrás. E aqui Eliseu faz isso. Eliseu, ele rompe, ele mata os bois, ele faz um verdadeiro churrasco, não é? E para quê? Para servir.
Eliseu, para você que não sabe, ele fica aproximadamente 10 anos no anonimato. Ele passa 10 anos só servindo Elias. Ele passa 10 anos sendo o servo de Elias. Nós vamos ver isso no livro de 2 Reis, capítulo 3, quando se direcionam a Eliseu e diz: há um profeta que deitava água nas mãos de Elias. Ele era servo. Ele estava no anonimato. E aqui eu quero começar a falar algo especial para você. O anonimato forja. O anonimato nos prepara para o que Deus tem. O anonimato nos leva a ser íntimos de Deus. Às vezes Deus vai nos tirar de cena. Às vezes Deus ele vai nos guardar. Às vezes Deus vai nos colocar na aljava dele ao invés de nos lançar. E nós ficamos preocupados. Poxa vida, parece que tudo na minha vida parou. Poxa vida, parece que ninguém está me vendo. Por quê? Porque é nosso, é do ser humano. O ser humano, ele quer visibilidade. O ser humano, ele quer ser visto, não é? Tendo em vista que estamos hoje na era digital e todas as pessoas estão ali porque querem ser vistos, querem ser notados. Mas existe um momento que Deus nos esconde. Deus escondeu Elias lá no Querite. Deus escondeu Paulo lá no deserto da Arábia. Deus escondeu homens preciosos. Por quê? Porque o anonimato nos forja. O anonimato nos leva para o secreto. O anonimato nos torna dependentes de Deus. O anonimato nos faz compreender a grandeza de uma vida de intimidade. Por 10 anos, Elias brilha. E Eliseu é só um servo. Ninguém nem sabia, mas eu acho interessante que Deus estava forjando o caráter de Eliseu. Deus estava ali. Eliseu é o homem que fica com a capa de Elias. Eliseu é o homem que recebe a porção dobrada do Espírito que estava sobre o profeta. Eliseu é um homem grandioso. Eliseu é um homem que vai marcando história. Eliseu é um homem que não queima etapas, que vai indo. E a essência de tudo era o poder de Deus estava sobre Eliseu. Eliseu é um homem que começa o seu ministério abrindo portas. Pois é, quando ele recebe a capa, que ele vai voltar e o Jordão está fechado, ele pega a capa, ele toca no Jordão e o Jordão abre. Eliseu é um homem que não se detém diante do quê? Da ironia daqueles 32 rapazinhos que saem gritando: ei careca, ei careca. Por quê? Porque a presença de Deus, o poder de Deus sobre nós, a unção de Deus sobre nós, nos habilita a vivermos, a enfrentarmos as ironias, a enfrentarmos o desprezo. Eliseu não volta atrás para tentar se defender e dizer: ei, vocês estão me chamando de careca? Não. Por quê? Porque a unção de Deus me faz compreender que eu cheguei longe demais para voltar atrás, para tentar me justificar e para tentar, ou talvez dizer: não falem assim, não. Eliseu não volta. Eliseu só olha e ora e as ursas aparecem. Eliseu era um homem que compreendia o poder de Deus, o fazia compreender que a questão não é o lugar que se está, mas a fertilidade deste lugar. Quando chamam-no dizendo sobre Jericó: é uma cidade maravilhosa, é uma cidade bem situada, temos tudo, só tem um problema: as águas daqui não são boas, as águas aqui não produzem. Então Eliseu pega o quê? Um prato de sal, joga nas águas e as águas ficam boas. E nós vamos vendo tantas coisas do profeta Eliseu. Eliseu era um homem cheio de Deus. Eliseu era um homem íntimo. Deus não deseja lhe dar um cargo. Deus deseja lhe levar a ser íntimo. Deus não deseja apenas lhe dar uma capa, algo que lhe distinga dos demais. Deus deseja lhe dar uma vida que esteja acima da média. É isso que o Senhor deseja. Eliseu compreendeu isso. 10 anos de anonimato lhe fizeram compreender a grandeza de Deus. Eliseu, em 10 anos de anonimato, ele compreendeu o poder do secreto e o perigo da visibilidade. Eliseu foi um homem que Deus trabalha,
que Deus usa, que Deus move de uma maneira muito, mas muito, muito, muito especial. E a palavra de Deus, ela vai me falando o quê? No capítulo de número 6, no versículo de número 8, Eliseu já está numa carreira onde milagres e milagres estão acontecendo, onde Deus está usando ele poderosamente. E no capítulo 6, nós vemos, se eu posso assim dizer, o seu 11º milagre. Eliseu era tão íntimo de Deus que não haviam segredos entre eles. Deus não escondia nada, absolutamente nada de Eliseu. Deus quer nos levar a uma vida de intimidade tão profunda com Ele. Deus quer nos levar a uma vida tão profunda de oração. Deus quer nos levar a um nível tão grande, onde não hajam segredos, onde Deus ele traga todas as coisas, onde nós vivamos a verdade do Salmo 25. O segredo do Senhor é para aquele que o teme, é para aquele que o busca. O nível de intimidade que Eliseu tinha era profundo, e nós vimos isso acontecendo com Eliseu. O rei da Síria estava tentando invadir Israel. O rei da Síria estava armando planos, e todas as vezes que ele armava uma estratégia para invadir Israel, era frustrada. Não dava certo. E isso não foi uma vez, a Bíblia nos faz entender que isso aconteceu mais de uma vez. Então ele olha e ele pergunta: tem algum espião aqui que está contando tudo? E alguém levanta e diz: não tem espião nenhum. Mas lá em Israel tem um profeta, o nome dele é Eliseu. Eu vou aqui, sabe, passar nas entrelinhas e falar. Eu imagino que ele diz: ele é um homem de Deus, ele é um homem de oração, ele é um homem que busca, ele é um homem de intimidade. E sabe o que acontece? Tudo que você fala, rei, no seu quarto de dormir, no seu secreto, o Deus dele fala para ele. É por isso que nós não conseguimos derrotá-los. É por isso que todas as armadilhas que nós fazemos, elas caem por terra. Enquanto houver homens de oração, enquanto houver homens e mulheres que são íntimos do cenáculo de oração, enquanto houver gente que ainda é apaixonado pelo altar da oração, toda maldição, ela não vai chegar. Todo plano do inimigo vai ser frustrado. O que o inimigo estiver planejando no reino das trevas, Deus trará a luz, Deus irá mostrar, em nome de Jesus, que uma geração íntima de Deus se levante, que uma geração íntima de Deus se erga, que uma geração que tem os ouvidos tão sensíveis à voz de Deus comece a se levantar, que os planos do inimigo sejam frustrados, que o Senhor ele tenha liberdade de nos falar o que está acontecendo. Ei, não é desejo de Deus que você seja sempre pego desprevenido. O desejo de Deus é que tudo que o inimigo está armando no mundo espiritual, no reino das trevas, o Senhor traga. Eliseu sabia, o homem diz, Deus, o Deus dele fala tudo para ele. O Deus dele fala, ele é íntimo. Ele é íntimo, gente. Quando nós somos íntimos de Deus, Deus não vai deixar o inimigo fazendo estratégias de derrota, estratégias de guerra, e nós sendo frustrados. Não, em nome de Jesus, corre para o altar da oração, corre para o altar da oração, corre depressa. Nós estamos ligando para um e para outro e perguntando: o que estão falando de mim? O que estão fazendo? O que estão armando? Nós estamos mandando mensagem no WhatsApp: mas o que está acontecendo? Me conta que eu quero saber. E o Senhor está dizendo: você não precisa mandar mensagens para saber o que estão armando contra você. Você não precisa ficar garimpando como um garimpador de más notícias, como um garimpador de destruição para saber o que o inimigo está fazendo. Quando você entrar no secreto de oração, Deus vai trazer tudo ao teu coração, e não para instigar vingança, mas para lhe levar a levantar torres, para lhe levar a desviar do mal, para lhe levar a compreender que o Senhor está trabalhando. E isso nos leva a uma vida de oração. Isso é ser íntimo de Deus. Eliseu não precisava ficar dizendo: corram lá, vão lá, ficam cercando, fiquem de olho, veja o que está acontecendo, me traga informações. Não, Eliseu não precisava. Eliseu não precisava de informantes, porque Eliseu tinha um altar de
de oração. Quando temos um altar de oração, não precisamos de informantes. Quando temos um altar de oração, não precisamos ficar garimpando o que estão falando a nosso respeito. Quando temos um altar de oração, não precisamos ficar atrás para saber quais são as armadilhas que estão sendo armadas contra nós. Não precisamos, porque o nosso Deus irá trazer, o nosso Deus guerreará por nós. Era o que acontecia. Eliseu continuava vivendo sua vida em paz e Deus ia falando. E o Eliseu dizia ao rei de Israel: olha, vai acontecer assim, assim. E o plano do inimigo era frustrado. Quando o rei da Síria, aqui eu quero que você abra bem o seu ouvido. Bem, porque isso é profético, isso é profundo. Quando o rei da Síria fica sabendo que tem um homem íntimo de Deus, que sabe de tudo, que conhece tudo, porque Deus fala, preste bem atenção. Ele decide invadir a cidade. Dessa vez o alvo dele não era mais o rei de Israel. Dessa vez o alvo dele não era conquistar território. Dessa vez o alvo dele era o quê? Prender o profeta. Vamos ver aqui. Prender o profeta. O rei diz assim: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. O alvo dele agora é o profeta. O alvo dele agora é Eliseu. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O alvo do inimigo é a sua vida. O alvo do inimigo é gente íntima de Deus. O que o inferno quer fazer? Prender. Ele não está dizendo, vá, busque o mate, vá atrás dele e o destrua. Ele está dizendo, prenda-o. Ele está dizendo, limite-o. Ele está dizendo, vamos trazê-lo e vamos segurar, vamos prender para que ele não tenha mais essa intimidade, para que ele não seja mais boca de Deus. Vamos prender. Ei, o inferno está lutando para prender quem ainda é íntimo de Deus. O inimigo não quer destruir um nome, uma instituição. O inimigo não quer destruir uma multidão, não. O foco do rei da Síria muda. É como se o rei da Síria estivesse dizendo, o nosso problema não é o rei de Israel, o nosso problema não é a cidade, o nosso problema é um homem que ainda ouve Deus. O nosso problema é um homem que é íntimo de Deus. O nosso problema é um homem que ainda tem uma intimidade tão profunda com Deus que Deus fala tudo com ele. Rei, homens e mulheres íntimas de Deus se tornam um problema para o inferno. Homens e mulheres íntimos de Deus se tornam um problema para Satanás. E é por isso que o diabo tenta todos os dias lhe bombardear, é por isso que ele quer o que? Lhe prender. E estamos vendo pessoas que estão sendo presas, pessoas que estão sendo amarradas. Preste atenção, nunca foi o propósito do rei da Síria matar Eliseu, foi prender. Porque quando ele está preso, ele não pode o quê? Liberar a palavra profética. Quando ele está preso no domínio do rei da Síria, ele não pode ser instrumento. Quando ele está preso no domínio do rei da Síria, ele não pode conhecer o que Deus está fazendo e liberar esta palavra. O inimigo tem tentado prender de todas as maneiras os homens de oração. O inimigo tem tentado limitar. O inimigo tem tentado aprisionar. E como ele faz isso? Ele coloca tristeza, ele coloca angústia, ele coloca situações que lhe ferem e ele vai dizendo, nós vamos prender, nós vamos limitar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. A oração que traz visão, ela é poderosa. O inferno ainda não entendeu, o inimigo da sua vida ainda não entendeu que você é uma mulher de oração, você é um homem do altar. A paz do Senhor, dos anjos. E quando nós somos homens e mulheres de altar, o mundo espiritual ele é aberto para nós. O mundo espiritual está aberto. Eu clamo por uma geração que seja tão profunda na oração, que o mundo espiritual esteja aberto, que não haja segredos, que entre o céu e terra tudo esteja patente aos olhos dele. Eu clamo, eu peço a Deus que nesse tempo, nesse século, nesta geração, este povo se erga de uma maneira
tão grandiosa. A paz do Senhor, Celina, esse povo se levante no nome de Jesus, no nome de Jesus. A questão não era a voz, a questão era a visão. O rei da Síria dizia, vamos prender para calar a voz, mas ele não entendia que Eliseu não tinha apenas uma voz profética, Eliseu tinha uma visão profética. Em nome de Jesus, que a tua intimidade com Deus seja tão grande, que quando lhe tirarem o microfone, você continue sendo, que quando lhe tolherem das suas oportunidades, você continue sendo, que quando o cerco se fechar contra a sua vida, você continue sendo, que quando tudo se bloquear para você, você continue sendo. Por quê? Porque o teu ministério não está só aliado na voz, o seu ministério está aliado na visão. Você, aleluia, só fala aquilo que na verdade você vê. A essência do teu ministério é uma visão profunda. Gente do altar vê o invisível, gente do altar conhece, gente do altar vê o mundo espiritual. Ele diz, vamos prendê-lo. E sabe o que ele faz? Ele cerca a cidade durante a noite. Ataques, surpresas. Lembrando que hoje nós estamos falando da oração e o mundo espiritual, a oração que traz visão espiritual. Ataques, surpresas. O inimigo, ele ama ataques, surpresas. A Bíblia diz que durante a noite, ou seja, enquanto todos dormiam, ele vai e ele cerca toda a cidade. Ele vai e ele diz, vou pegar desprevenido. Mas sabe o que eu acho interessante? Quando eu e você formos íntimos do altar, todos os ataques surpresas serão destruídos, serão invalidados. A paz do Senhor, Antônio, Deus te abençoe. Todos os altares, todos os ataques, ele pega e ele cerca. O alvo, silenciar o profeta. O alvo, prender o profeta. O alvo, limitar o profeta. E pela manhã, Eliseu tinha um discípulo, um moço. O moço amava Eliseu, mas não estava no mesmo nível. Quando o moço acorda pela manhã, o moço olha, o moço vê que toda a cidade está cercada. Que o exército do inimigo está ali. E o moço se desespera, eles estão cercados. E o moço grita, ai meu Senhor, o que nós vamos fazer agora? O desespero chega quando perdemos a visão. Quando nós não temos visão sobrenatural, a nossa pergunta é o que vamos fazer agora? E agora? E agora? Mas eu quero hoje liberar esta palavra para a tua vida, que a sua visão se abra, que os seus olhos se abram, que você não esteja perdido no que o que vamos fazer, não, mas que você possa olhar e você possa entender, a minha visão está ampla e eu posso enxergar que há uma providência, que há um cuidado, que há um agir e que há um trabalhar de Deus. O moço se desespera, porque ele não entendia que não vivemos daquilo que vemos, mas daquilo que cremos. Isso é fé. Não andamos por vista, andamos por fé. O que você vê pode estar lhe amedrontando, porque é a sua visão humana. Mas o Senhor lhe convida nesta manhã a entrar num nível tão profundo de oração, onde você consiga ver o que está acontecendo no mundo espiritual. O quadro desse momento está lhe fazendo questionar como esse moço, o que eu vou fazer? Estou cercado, os ataques estão vindo por todos os lados. O que eu vou fazer? E o Senhor está dizendo, eu vou abrir a tua visão. O segredo para nós enfrentarmos os ataques, antes de sermos armados, é enxergar o que o mundo espiritual está fazendo. É enxergar os bastidores de uma vida de oração, é enxergar os bastidores do altar, é enxergar os bastidores do céu, é enxergar os bastidores. Hoje você precisa enxergar os bastidores. Os bastidores têm uma verdadeira equipe trabalhando a teu favor. Isaías 64:4 diz, desde a antiguidade não se viu com os olhos, ouviu com os ouvidos, não se percebeu um Deus além de ti que trabalha
a favor daqueles que nele esperam. O Senhor está trabalhando e você precisa ter esta visão. O moço olha, o moço diz, nós vamos morrer. E Eliseu estava tranquilo. Quem tem visão do mundo espiritual não se desespera. É por isso que Deus está ali mergulhando no mundo de oração, onde você está hoje mudando de nível, onde Deus está te levando a um outro nível, a um outro patamar. E nesse patamar você não vai simplesmente orar, pedir, clamar, mas você vai ver. Em nome de Jesus. Pode parecer maluco que eu vou lhe dizer, você vai falar, nossa, Alessandra, você está entrando por um caminho muito profundo aí, que eu não sei se isso é verdade. Mas Deus vai levantar uma geração de visão aberta. Deus vai levantar homens e mulheres do altar de oração que veem sim o invisível. E talvez você possa pensar, mas isso é simplesmente de Eliseu? Não, eu falo de uma geração de homens e mulheres que viram o invisível. Eu falo de um Paulo já na era da graça, que ele olha e ele vê. Ele olha e ele vê o sobrenatural de Deus. Um homem que ali no naufrágio diz, um anjo me visitou durante a noite. Um homem que ali, quando estava antes de entrar em Laodiceia, oh meu pai, eu vi Letícia, veio Laodiceia. Antes de entrar em Filipos, ele vê e ele diz, um anjo me apareceu, eu tive uma visão, um macedônio. Em nome de Jesus, que nós saiamos dessa vida tão natural. É hora de uma geração que crê no sobrenatural se levantar. Quem crê no sobrenatural não se desespera. Quem vive do sobrenatural tem tranquilidade. Quem vive do sobrenatural, o cerco pode estar ali, mas ele está dizendo, Deus me mostrou, olha, eu posso ser cafona, eu posso ser quadrada, mas eu ainda creio na geração que tem visões. Eu ainda creio na geração que é tão íntima do altar, que os seus olhos são abertos. Eu creio na geração que é como Pedro, que olha e diz, um lençol desceu do céu e eu vi. Eu creio na geração de Estevão, que quando está sendo apedrejado diz, eu estou vendo os céus abertos. Eu creio na geração de João na ilha de Pátimos, que olha e diz, eu vi, eu não só ouvi, mas eu vi um homem vestido com um vestido de branco linho, com um cinto de ouro, com voz semelhante a muitas águas. Eu vi que Deus levante uma geração que veja o mundo espiritual, que Deus levante uma geração que enxergue o que está acontecendo, que Deus levante essa geração, que Deus levante a geração que volte a crer no sobrenatural. Não tem como separar vida de oração e sobrenatural, não tem. Você pode não querer, mas quando você entra numa vida de oração, Deus vai te emergindo no sobrenatural, Deus vai te levando ao sobrenatural. Eu quero crer que nós vamos voltar a ser aquela geração onde as mulheres estavam nas suas casas cozinhando, fazendo arroz e de repente elas viam dentro da panela o rosto de alguém e era Deus dizendo, ele está passando necessidade, vá lá. Eu quero crer que nós vamos voltar. Chega de vivermos tão do natural. Você pode me falar, Alessandra, você está incentivando um sensacionalismo? Não, estou incentivando e pregando uma vida com Deus. Pessoas que vivem o sobrenatural, elas não se desesperam. Pessoas que enxergam o que ninguém enxerga, elas não se desesperam. Pessoas que vivem de uma visão além, elas sabem, Deus está fazendo algo. Quando todo mundo no navio, no naufrágio, estava desesperado, não queria comer, não queria beber, estavam jogando toda a bagagem no mar, já estavam pensando, vamos morrer. Paulo levanta e diz, um anjo me visitou esta noite. Vamos comer, vamos beber. Ele pega o pão e diz, vamos comer, vamos beber, nós não vamos morrer. Um anjo me falou esta noite. Você está entendendo? Quando nós vemos o sobrenatural. Quando a igreja, Atos 12:5, fazia oração contínua. Olha bem, a oração traz o sobrenatural. O que acontece? Um anjo vai até a prisão e Pedro vê o anjo. E o anjo diz, levanta depressa, calça suas sandálias e me segue. Isso é interessante, não é? Visão. Nós precisamos enxergar o mundo sobrenatural, isso trará tranquilidade. Eliseu não está desesperado. Quando o moço diz, o que faremos? Eliseu tranquilamente diz para o menino, não tenha medo. A visão do sobrenatural tira o medo.
Porque eu não vivo do que eu vejo, eu vivo do que eu acredito. Todo mundo está vendo morte, mas eu estou vendo vida. Todo mundo está vendo falência, mas eu estou vendo providência. Todo mundo está tendo vergonha, mas eu estou vendo dupla honra. Ele olha e ele diz: não tenha medo. Segunda coisa, quando eu tenho visão do mundo espiritual, eu tenho visão do exército que peleja pela minha vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu estou no meio, nada vai ser abalado. Por que você teme? Porque quando passares pelo fogo, estou contigo. O Senhor está dizendo que quando nós temos visão do mundo espiritual, eu sei o que está acontecendo no meu território. Eliseu diz assim: mais são os que estão conosco. Você não está enxergando quem está conosco, você só está enxergando quem está com o inimigo. Você não está enxergando quem está com a gente. Ei, estamos enxergando o potencial do inimigo, não estamos vendo a vitória já no nosso arraial. Estamos enxergando as armas do inimigo, mas não estamos enxergando que Deus já pelejou pela nossa vida. Temos uma visão muito profunda do que acontece no território do inimigo, mas não conseguimos ver o que Deus está fazendo conosco. Em nome do Senhor, que a sua visão se abra. Ele tem a visão do que está acontecendo com ele e ele conhece o que está acontecendo no território do inimigo. Ele diz: os que estão conosco é mais do que estão com eles. Ele está dizendo: eu sei, eu não ignoro. Se não me falha a memória, o apóstolo Paulo, ele diz: não ignoreis os ardis ataques do inimigo. Ele diz: eu não ignoro, eu sei. Só que a questão é que o que está acontecendo ali não me paralisa. Eu não ignoro, mas não me paralisa. Eu sei o que está ali, mas não me paralisa. E sabe por que não me paralisa? Não me paralisa porque eu sei quem está comigo, porque eu vejo quem está comigo, porque a minha visão é sobrenatural. Bom dia, Adri, a paz do Senhor. Eu consigo enxergar o que está acontecendo aqui. Isto me fala do quê? Visão. Quando há visão, eu não me desespero. E esta visão só se abre no altar da oração. Eliseu, ele não pede que os inimigos sejam dissipados. Um homem tão íntimo podia dizer: Senhor, manda um trovão, um raio, mata todo mundo. Não. Ele não pede que o exército de Israel se fortaleça. Senhor, traga uma força descomunal para o exército de Israel. Não. Ele diz o quê? Abra os olhos do moço. Ele pede visão espiritual. O segredo da nossa vitória não está em outra coisa. Você quer viver uma vida de vitória? Você quer que o ministério que você lidera tenha uma vida de vitória? Você quer que a tua casa tenha uma vida de vitória? Então a oração é essa: abre os meus olhos, abre os meus olhos, abre os olhos do meu marido, abre os olhos do meu filho, abre os olhos da minha liderança, abre os olhos dos meus liderados, abre os olhos, o que vai nos levar a viver vitória, o que vai nos levar a viver conquista. É uma visão profunda, é ver o que ninguém vê, é ver o que ninguém está vendo. Exato, Bárbara, esse deve ser o pedido do povo de Deus, para que possamos ver além daquilo que os nossos olhos naturais veem, para que não venhamos a parar no meio das lutas. Você compreendeu a essência, é verdadeiramente isso. Nós precisamos ver além daquilo, porque se a gente não vê, a gente vai ser paralisado. O menino estava paralisado, o que faremos? Eliseu não. Eliseu não estava paralisado, Eliseu estava tranquilo, nós vamos ter vitória. Por quê? Porque ele via além, ele via e ele entendeu. Se nós quisermos ter vitória, o foco é visão. Irmão, qualquer coisa que Eliseu pedisse ali, Deus ia fazer. Um Deus que revelava para ele tudo que o rei da Síria falava na sua cama de dormir. Você acha que não iria falar com... não ia ouvir a oração de Eliseu? Se Eliseu dissesse: Senhor, destrói, Deus iria destruir. Senhor, manda um sinal, Deus iria mandar. Eliseu era muito íntimo de Deus, Eliseu tinha uma afinidade tão grande com Deus, mas Eliseu compreendeu: o que nós estamos precisando é ter visão. Abre os olhos do moço, abre os olhos do moço, abre os olhos do moço. É isso que nos leva à vitória. Não é o nosso potencial, mas é a nossa visão. O que fará nos ganhar ou perder esta batalha não é o potencial do inimigo ou o meu potencial, e sim a minha visão.
É a visão que nos leva, é a visão sobrenatural que nos leva a viver algo diferente. Você está compreendendo isso? Eliseu, então, ele olha e diz: Senhor, abre os olhos, porque a visão aberta nos coloca em um outro patamar. Uma visão aberta para o mundo espiritual nos coloca numa vantagem muito grande contra o inimigo. E quando a visão do moço se abre, ele viu o sobrenatural. E essa visão traz estabilidade emocional. O menino que estava desesperado agora está tranquilo, porque quando a visão dele se abre, o que ele vê? Carros e cavalos de fogo ao redor do monte. Todo mundo diz, havia carros e cavalos ao redor do monte. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz diferente. Havia carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Em redor de Eliseu. O alvo do sobrenatural de Deus. O alvo da proteção de Deus. O alvo da glória de Deus. O alvo do milagre de Deus é homens e mulheres íntimos do altar. Não estava ali dizendo carros e cavalos de fogo ao redor de toda a cidade. A Bíblia é muito clara. Carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Aonde houver homens íntimos do altar, aonde houver homens íntimos de uma vida de oração, aonde houver homens que ainda acreditam na visão sobrenatural, sempre haverá carros e cavalos de fogo ao redor. Livro de Ageu diz, porque eu serei ao teu redor um muro de fogo. E eu acho interessante, o ambiente é o mesmo. Tá tudo igual, mas o homem, o moço, não é mais o mesmo. Isso é resultado de uma visão profunda. Por vezes o ambiente será o mesmo. Por vezes os inimigos continuarão sendo os mesmos. Por vezes a posição do inimigo contra a nossa vida é a mesma. O que muda é que nós não somos mais o mesmo. A nossa visão mudou. Nós não estamos mais vivendo daquilo que vemos, mas daquilo que acreditamos. O mesmo Eliseu que orou pela visão do discípulo, ora pela cegueira do inimigo. Ele orou, Senhor, abre os olhos do moço. E agora ele diz, Senhor, fere os inimigos de cegueira. Senhor, tira a visão dos inimigos. Senhor, nos esconde deles. Senhor, eu agora, Senhor, vou assumir esse controle. Até aquele momento, eles estavam lá atrás do quê? Prender o profeta, não é? Até aqueles momentos eles estavam lá o quê? Nós vamos prender o profeta, mas agora o profeta assume o controle, o profeta assume a rota, o profeta assume. Agora o profeta está dizendo, vocês vieram me pegar, mas eu vou levar vocês para outro lugar. Vocês vieram aqui me pegar, mas eu vou levar vocês para uma outra dimensão. Oh, meu irmão e minha irmã, o controle desta batalha está na mão de Deus e Deus delega esse controle para homens íntimos do altar. Eu quero contar um segredo para você, o inimigo hoje vai ser frustrado. Bom dia, Tatiane. Que coisa linda. O Eliseu diz, fere de cegueira. E quando eles ficam cegos, Eliseu assume o controle. Eliseu diz assim para eles, vem aqui. Irmão, o profeta que eles foram prender agora estava dominando. O profeta, bom dia, irmã Regina, paz do Senhor. O profeta que eles foram lá, vou matar, vou limitar, eu vou tirar de cena. Bom dia, minha preciosa Ana Lu. Eu vou bloquear, agora assumi o controle. Eu sinto Deus, eu sinto o Senhor está dizendo hoje ao nosso coração, o Senhor está dizendo, eu estou entregando o governo, eu estou entregando a autoridade, eu estou entregando na mão daquele que é íntimo meu, eu estou mudando a rota. Até agora o inimigo deu as coordenadas, mas o Senhor está dizendo, ei meu filho, ei minha filha, bom dia Rita, o Senhor está dizendo, ei, quem assume o controle agora dessa guerra é você. O inimigo veio para te prender, o inimigo veio para te limitar, o inimigo veio para silenciar a voz profética, mas a voz profética se ergue e a voz profética diz para o inimigo, ei, quem agora está no controle é Deus e eu tenho autoridade para ele, para conduzir essa batalha. Em nome do Senhor, saia da defensiva. Saia da defensiva. Quando a nossa visão espiritual se abre, nós não estamos mais na defensiva, nós estamos na ofensiva. Nós não estamos mais nos escondendo nos buracos, nós estamos agora assumindo o controle no nome de Jesus. Eliseu olha para aqueles homens, para o exército inimigo e diz, vem por aqui, eu vou guiar vocês.
E eles não estão vendo que a pessoa que eles queriam prender é a pessoa que está tomando as rédeas. E eles levam. Eliseu leva. Para onde, Alessandra? Para a capital de Israel, para o centro, para o lugar que eles queriam destruir. Lá no meio. E quando eles chegam lá no meio, lá na capital, lá no centro de Israel, a Bíblia diz que então os olhos deles se abrem. E agora eles são desesperados. Eles estão no meio do território inimigo. O inimigo está ali. Só que eu aprendo outra coisa. Homens de oração, mulheres de oração, o caráter é transformado. Quem tem visão não alimenta a vingança. Quem tem visão não é covarde. Quem alimenta a visão tem integridade. Quem alimenta a visão, quem tem visão, quem vive uma vida de visão, os seus valores morais são profundos. Quando os inimigos estão ali, o rei da Síria está na mão do rei de Israel. O rei de Israel diz assim: então, eu posso matar, eu posso ferir eles estão no meu território. Mas eu não estou falando aqui de um vingador, estou falando de um profeta. Eu não estou falando aqui de um homem que vive do que vê, eu estou falando de um homem que vê o sobrenatural. Eu não estou falando de um homem que precisa garimpar para buscar informações, estou falando de um homem que tem ligação direta com Deus. E sabe o que ele diz para o rei de Israel? Você mata quem você pegou com as suas mãos, esses não. Quem trouxe aqui foi Deus. O que nós vamos fazer? Dê pão, dê água, prepara um banquete para eles. Meu Deus do céu! Você está compreendendo, irmãos? Visão espiritual muda caráter. Visão espiritual muda a nossa vida. Quer conhecer alguém que tem visão espiritual? Olha como ele se porta. Quer ver alguém íntimo de Deus? Olha como ele se porta. Não olha como ele trata os amigos, olha como ele trata os inimigos. O que honra o nosso ministério não é como a gente trata os amigos, é como a gente trata os inimigos. O que dá validade à nossa vida com Deus não é como a gente trata os amigos, é como a gente trata os inimigos. O que mostra se verdadeiramente o caráter de Cristo está impregnado na minha vida e eu não vivo do que vejo, mas vivo do que eu acredito, é como eu trato os inimigos. Eles estavam ali, preste bem atenção. Preste bem atenção. Oh, minha querida irmã Nathalie, que saudade. Que saudade daqueles dias lá no Espírito Santo. Ele estava na mão dele, com a pessoa que queria prendê-lo. Vamos contextualizar? Já vou terminar. Ele estava com a pessoa, sabe o quê? Que queria limitar o ministério dele. Ele estava com a pessoa que queria, sabe o quê? Tolir ele de ser uma voz profética. Ele estava na mão dele com a pessoa que cercou uma cidade inteira só para uma coisa: deter um profeta. Ele estava na mão dele com um matador de profeta. E ele poderia dizer: vamos ferir. Mas ele diz: não, nós não vamos ferir. Prepara um banquete. Porque nós vamos mostrar que no território de Israel não é lugar de morte. Se no território de Israel é lugar de morte, aqui é diferente. Aonde tem uma voz profética, o ambiente é diferente. Aonde tem uma voz profética, o caráter é outro. Aonde tem uma voz profética, os valores são outro. Eu conheço onde tem a voz profética, não é pelo barulho que se faz, mas é pelo caráter que se intensifica. Eu conheço a voz profética, a existência de uma voz profética não é pelo alarde, mas é pelo posicionamento. O rei, a autoridade diz: a gente mata eles. Eu digo: a gente não mata. Deus trouxe aqui para a gente alimentar. Quando você guerrear suas batalhas, você mata. Mas quando Deus te entregar na mão, você alimenta. Quando você fizer o caminho da guerra, você mata. Mas quando Deus guerrear por você, você alimenta. E eu acho tão lindo. Um homem que tinha visão, mas tinha caráter. Um homem que ouvia a voz de Deus, mas também tinha uma vida de valores. Um homem que ora e diz: cega a eles, não para que eu mate, cega a eles para que eu coloque eles num lugar onde eles vão ver que eu sou diferente.
que coisa profunda. Eliseu nunca orou, diz, fere eles de cegueira para mim armar uma cilada, para mim armar uma emboscada. Cega eles de cegueira, para que eles possam ver o caráter do profeta que eles queriam matar. O profeta que era o alvo do inimigo se torna a fonte de vida. O profeta que era o alvo do exército inimigo se torna o patrocinador de um banquete. O profeta, que era o homem que seria silenciado, se torna agora mensageiro de boas novas para um exército que o detestava. Que você guarde isso no seu coração. Homens de visão, homens que têm visão espiritual, eles contagiam os outros, eles trazem visão também. Homens que têm visão espiritual, eles não se desesperam. Homens que têm visão espiritual enxergam o seu território sem ignorar o território do inimigo. Homens que têm visão espiritual, eles se tornam líderes de boas novas, de bênção. Homens que têm visão espiritual, eles colocam o seu caráter, os seus valores acima dos seus dons. Em outras palavras, o fruto sobressai ao dom. O dom é graça, o fruto é decisão. O dom, ver, foi Deus que deu, não era dele. Agora, a decisão de alimentar era dele. Então eu quero te dizer, o dom Deus vai lhe dar, o fruto você precisa ter. Homens que têm visão de Deus, eles aliam dons e fruto. O dom era a visão, o fruto era a bondade, a benignidade, o domínio próprio, a longanimidade. E era tudo que tinha em Eliseu. Ele diz, não, bondade, vamos dar de comer. Longanimidade, paciência, domínio próprio. O meu coração quer destruir, mas o meu espírito está dizendo, alimenta, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E isso é o que acontece com o homem que tem visão. Que Deus nos leve a viver uma vida de altar, a uma vida de oração, que compreendemos que a visão que Deus nos dará não nos tornará alguém super especial, alguém melhor do que os outros, mas alguém de caráter o bastante para direcionar toda uma nação a viver em paz. A guerra e a paz estava na mão de Eliseu naquele momento. O rei da nação disse assim, mato, e ele diz, não, dê de comer. Profetas, eles não patrocinam guerras. Profetas patrocinam paz. Homens de oração não oram para a guerra, oram para a paz. Homens de visão não são tumultuadores, são pacificadores. Homens de oração não levantam muros, mas criam pontes. Estava na mão de Eliseu trazer uma guerra ou trazer um banquete. Somos profetas. Deus tem nos levantado como uma geração profética. O que estamos trazendo no lugar que habitamos? Trazemos guerra ou trazemos paz? Levantamos muros ou criamos pontes? Desembainhamos a bainha, desembainhamos a espada da bainha ou preparamos um banquete? Você escolhe. Você escolhe o que você quer fazer. A sua escolha determinará o legado que você deixará. Eu vejo que o ápice deste texto não é simplesmente a visão, mas é o que foi feito com a visão. A visão proporcionou paz. Que a nossa visão espiritual, ela possa promover paz e não guerra. Que a nossa visão espiritual possa promover amizades e não inimizades. Que a nossa visão espiritual possa promover grandes banquetes. Banquetes me fala de comunhão, porque se come na mesa. E não divisão. Deus nunca nos dá algo, irmão, sem objetivo. Os dons sempre serão refletidos nos frutos. E os frutos sempre evidenciarão também. Eu percebo algo. Não nos adianta ter dons se os nossos frutos, eles não validam. Então, em nome de Jesus, que nesta manhã você diga, Senhor, eu quero ter visão.
Eu quero enxergar o mundo espiritual, mas permita que os meus frutos, eles falem e eles evidenciem e eles tragam legitimidade para esse lugar que Deus está me colocando. Deus só põe gente em lugares elevados quando essas pessoas serão promotores de paz. Deus só levanta e honra pessoas e compartilha os seus segredos quando essas pessoas, elas estarão mais interessadas em preparar mesas do que levantar trincheiras. Nós não somos levantadores, né? Criadores de trincheiras. Nós somos homens e mulheres que colocam a mesa. Em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. O inimigo estava nas mãos dele. Eu imagino que aquilo era um teste. Está na sua mão. O desfecho determinaria quem ele era. Muitas vezes Deus coloca os inimigos nas nossas mãos. E temos o poder de fazer o que quisermos. Mas sabe o que eu acho lindo? Quando eu sou uma mulher, um homem de visão, quando o caráter de Cristo está na minha vida, eu escolho dar um banquete ao invés de ferir. Profetas que têm visão não ferem. Profetas que têm visão dão banquetes. Estabelecem mesa de comunhão. Que Deus abençoe sua vida. Vamos levantar um clamor? Vamos orar agora? Que Deus abra a nossa visão. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta manhã, Senhor, eu estou diante da Tua presença. E Senhor meu Pai, como Tu és precioso. Senhor, a cada manhã o Senhor nos ensina, o Senhor nos orienta. A cada manhã, Senhor, o Senhor meu Pai amado nos corrige, nos confronta. Senhor, quando nós falamos do altar da oração, nós imaginamos simplesmente ajoelhar, orar e ter uma disciplina de oração. Mas quando nós começamos a mergulhar nisso, nós começamos a ver diferente. Senhor amado, o Pai nos leva a ter uma vida de oração, não simplesmente para levar as nossas necessidades, porque a Tua palavra diz que o nosso Pai Celestial sabe de tudo que nós necessitamos. Mas, Senhor amado, a oração nos leva a ter intimidade. A intimidade nos leva, Senhor, a ser transformados. O Senhor está desejando, Pai amado, levantar uma geração, não apenas, Senhor, que tenha, Senhor, regras de oração, porque isso os fariseus também tinham. Os fariseus, Senhor, oravam nos horários específicos e eram longas orações. Os fariseus, Senhor amado, tinham seus dias específicos de jejum e eram disciplinadíssimos em tudo isso. Mas o grande problema, Senhor, é que eles nunca conseguiram se tornar íntimos do Senhor. É que eles nunca compreenderam, Senhor, que a oração não era um ritual, a oração não era, Senhor, uma prática repetitiva, mas era, Senhor, um instrumento de transformação e de ligação com o Pai. Mas nesta manhã nós queremos, Senhor, orar e dizer a Ti, obrigado. Obrigado por estar nos transformando, obrigado por estar nos confrontando, obrigado por estar nos ensinando, obrigado, Senhor, por estar nos abrindo a visão. E, Senhor, esta visão aberta não é, Senhor amado, para nos colocar num, Senhor amado, lugar de pessoas melhores do que os outros, mais espirituais, não. Senhor amado, a Tua unção, ela tem como objetivo, meu Pai amado, glorificar o Teu nome e promover a paz. Somos agentes de paz, somos instrumentos de paz, Senhor. Como quando temos a oportunidade de ferir, o Senhor nos pede, Senhor amado, que promovemos paz. Quando temos, Senhor, a oportunidade, meu Deus querido, de dar um grito de guerra, o Senhor nos chama, Senhor, a preparar a mesa. Oh Deus, 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 dá-nos esse coração, ó Pai, dá-nos esse coração transformado, dá-nos esse coração de homens que têm visão. Nesta manhã o Senhor também me confrontou e o Senhor me fez entender que a visão não deve ser simplesmente, meu Pai, a que evidencia a proteção, mas a, Senhor, que lança a luz e me faz exercer o fruto do Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Quantas pessoas nesta manhã estão orando comigo, quantas pessoas ainda orarão ao ouvir, Senhor, esta live. E, Senhor, meu Pai, quantas vezes nós estamos cercados, quantas vezes nós estamos, Senhor amado, sofrendo uma pressão tão grande, porque parece, Senhor, meu Deus, que o inferno quer silenciar, o inferno quer bloquear, e nós não estamos compreendendo o que fazer. E, Senhor, meu Pai,
Pai, oh Deus, o Senhor nos chama a ter visão, o Senhor quer abrir os nossos olhos para mostrar, Senhor, que Tu estás conosco, mas Senhor, meu Pai, mais do que isso, para que esta certeza da Tua presença nos leve, Senhor amado, a edificar sobre os frutos e não sobre os dons. Os dons, Senhor amado, glorificam o Teu nome, mas os frutos são a plataforma da edificação, Senhor amado, do que Deus quer. Senhor amado, os dons, Senhor amado, meu Deus querido, trazem o sobrenatural, mas os frutos, meu Deus querido, é o que, Senhor, meu Pai, lançam as plataformas, ó Deus, para que, Senhor, possamos viver um ministério que deixe legado, uma vida que deixe legado, famílias que deixem legado, igrejas que deixem legado. Oh Deus, vem nesta manhã e muda, e muda, e muda, e muda, Senhor. Eu sei que o Senhor está levantando uma geração, Senhor, apaixonada pelo altar. Eu sei que o Senhor está levantando uma geração que ama o lugar da oração. Eu sei que o Senhor está levantando uma geração, Senhor, que não viverá por vista, mas viverá por fé. Eu sei que o Senhor está levantando uma geração que compreenderá que não nos aproveitamos da vulnerabilidade alheia para quem, meu Deus, conquistarmos vitórias que não são legítimas, Senhor. Toda vitória, meu Pai, baseada na vulnerabilidade alheia, Senhor, ela não é vitória, ela é covardia. Eliseu compreendeu isso, que se, Senhor amado, ele, ó Deus, permitisse que o rei de Israel matasse, Senhor, aqueles homens, não seria uma vitória, seria um ato de covardia, e atos de covardia não deixam legado, e atos de covardia, Senhor, são manchas. Em nome de Jesus, Senhor, a geração que está se levantando, ela não é uma geração covarde. A geração que está se levantando é uma geração pacificadora. A geração que está se levantando, Senhor, é uma geração que coloca a mesa. Me ajuda a colocar mesa, ajuda os meus irmãos a colocar mesa, ajuda, Deus, ajuda que a visão sobrenatural, Senhor, ela tenha como desfecho mesas, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Abre os olhos espirituais dessa mulher, Senhor, na sua casa. Abre os olhos espirituais, Senhor amado, meu Deus, na sua igreja. Abre os olhos espirituais na sociedade. Abre os olhos espirituais. Nós estamos precisando, Senhor, ter esta visão, e que esta visão, Senhor amado, jamais, jamais, jamais suscite o orgulho, mas que essa visão, Senhor, meu Pai amado, nos leve, Senhor, a abundar no fruto do Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio, Deus, no que o Senhor está fazendo. Nós te louvamos por esse dia, nós te louvamos pela tua presença, nós te louvamos pelo teu cuidado, nós te louvamos pelos tesouros que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, é isso mesmo, Ana Lu. Profetas que têm visão não ferem, fazem banquete. Que Deus nos ajude. E eu termino colocando somente esta palavra. Toda vitória baseada na vulnerabilidade do nosso inimigo não é vitória, é ato de covardia. A visão que Deus nos dá não nos torna super-heróis, não nos endeusa, mas ela abre a oportunidade para que o dom aponte para o fruto. E todas as vezes que o fruto sobressai ao dom, eu não levanto trincheiras e nem declaro guerra. Eu preparo mesa e faço banquete para aquele que parece ser o meu inimigo. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Quem está indo para a escola dominical, uma boa escola dominical, cheia de Deus. Para mim, que estou indo para o culto, vou agora me arrumar, né? Para tentar ficar mais bonitinha e ir para a igreja. Que o Senhor hoje cure nossas feridas feitas pela covardia de alguém. É verdade. E Ele vai curar, irmã Regina. Ele está curando. Ele está curando. E Ele está curando e nos habilitando a preparar mesa. Irmãos, quando terminarmos esse devocional de oração, eu não sei o que Deus tem preparado para a nossa vida, mas eu gosto muito de falar sobre isso. A mesa é um lugar de comunhão. É muito difícil. Eu acho que talvez uma das coisas mais difíceis é viver o amor, é viver a comunhão, é viver o perdão, é viver todas essas coisas que são atos de altruísmo que você faz quando alguém não merece. Enfim, mas é isso que Deus tem nos chamado a fazer, é isso, e eu gostaria que hoje, durante o dia, você mastigasse mais essa palavra, mastigasse. Irmãos, Deus está gerando algo aqui dentro de mim,
E eu ainda não vou falar o que é, mas Deus está gerando algo muito grande. E eu sei que Deus vai nos proporcionar, e quem sabe até o final desse ano, nós tenhamos nas nossas mãos todas as lições desses devocionais de cada dia. E você vai poder guardar para você, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor e até amanhã. Amanhã, 7h15, estaremos aqui novamente. Compartilhe essa live, mande para outras pessoas, divulgue. Deus tem nos surpreendido. Amém? Apesar de eu estar tão longe do Brasil, e eu sei que quando a gente sai do nosso país, do território, a tendência é, com o passar do tempo, o nosso nome caindo no esquecimento. E isso é natural, né? É natural. E como diz aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, para mim, ver a quantidade de visualizações que tem tido, isso, eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Não existe outra explicação. Deus. Eu sei que se eu estivesse, vamos dizer, né, no olho do furacão, se eu tivesse no meio, na itinerância, pra cá, pra lá, pra cá, como era a minha vida antigamente, eu sei que isso estaria muito, né? Mas hoje eu não sou assim, então o que acontece é Deus. Então me ajude a levar essa palavra o mais longe possível, mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. Eu decidi no meu coração, se eu não posso atravessar a fronteira, que a palavra atravesse. Amém? A paz do Senhor Jesus. Beijo. Letícia, eu te amo até o infinito. Ana Lu, eu te amo até o infinito. E eu tô declarando o nome de Jesus, que num tempo recorde, eu vou ver vocês duas, eu vou abraçar, até não poder mais. Vocês não são amigas, vocês são minhas irmãs. A minha irmã loira e a minha irmã pérola negra. Você vê que coisa linda? Só Deus para fazer uma coisa dessa, não é? Beijo muito grande, a paz do Senhor, guarde essa palavra no seu coração. Até amanhã.